Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso 11º encontro Soul Together, com o tema Caminhos de Carreira para Mulheres em Tecnologia e Automação. Meu nome é Enio, sou gerente de grandes contratos na Sodexo e serei o moderador do evento de hoje com vocês. Antes de começar, eu quero agradecer a todos que estão aqui conectados já conosco, tanto colaboradores das nossas 3 divisões da Sodexo, bem como os nossos clientes, parceiros e mulheres engenheiras recém-formadas que convidamos a participar aqui também conosco. Os nossos encontros do Soul Together são 4 por ano, sendo um deles direcionado a temas de facilities, que é este de hoje. E o objetivo desse encontro é falar sobre a carreira de mulheres líderes em áreas de STEAM, para inspirar e influenciar a outras a seguirem o mesmo caminho. Apesar de alguns progressos em relação à igualdade de participação de mulheres e homens na educação e no trabalho, certas áreas da educação e do mercado de trabalho continuam a ser muito deficientes na representação feminina. É o caso das ciências, tecnologia, engenharia e matemática, o famoso STEAM, pelas siglas em inglês. Esta temática é de particular importância para a psicologia profissional, pois interfere no processo de tomada de decisão, planejamento e ajustamento profissional de mulheres, adolescentes e adultas. Pensemos em posições tipicamente masculinas, como, por exemplo, piloto de avião. Vamos pensar numa posição como de caminhoneiro, eletricista. A maioria de nós pensará em um homem, e não em uma mulher, não é mesmo? Ou pensemos nos nossos filhos. Quais são os brinquedos deles? Eu faço um convite para que a gente possa refletir um pouco sobre isso. Na nossa agenda de hoje, nós teremos, além desta parte inicial, que é a abertura, as boas-vindas, que será feita pela Andréia Dutra. Depois teremos uma apresentação da nossa área de diversidade e inclusão, que será feita pela Lilian. Depois, uma apresentação das ações do FM Hub pela Estela Boto. Após, teremos a participação da nossa primeira convidada da tarde, que será uma apresentação feita pela Ana Machado. Na sequência, um painel com mais 2 convidadas especiais, que é a Maristela Iannuzzi e a Carla Saltchuk. Após, na sequência, teremos um espaço para perguntas de todos vocês que estarão aqui participando e, finalmente, um encerramento que será feito pela Andréia Dutra. Vocês viram na agenda que terá um momento de perguntas e respostas, e para que isso aconteça, eu vou passar uma orientação a todos agora. Existe uma ferramenta no Teams, vocês podem observar no canto superior da tela de vocês, tem uma parte escrita, precisa de ajuda? Ao lado ali temos 2 balões, com um ponto de interrogação. Se vocês clicarem neste balão, vai abrir uma barra lateral, onde vocês podem incluir perguntas aí. Uma outra dica que eu vou deixar é, antes de enviar uma pergunta, dá uma olhada se ela já não foi feita, porque se existe um mesmo tema e ele for relevante, só dá um like nele. Isso vai fazer que quanto mais like tiver essa pergunta, ela vai ficar numa fila de importância e muito provavelmente ela entra para a nossa apresentação. Para iniciarmos, então, eu gostaria também de apresentar brevemente a Sodexo, a todos os participantes. No mundo, atuamos em 3 divisões, estamos em 67 países, são 100 milhões de consumidores por dia, são 470 mil colaboradores, e destes, 55% são mulheres. Aqui no Brasil, também atuamos em 3 divisões, estamos em 23 estados e mais Distrito Federal,
Com 1,5 milhão de consumidores por dia, somos 44 mil colaboradores e destes, 65% são mulheres. E agora eu gostaria de chamar a Andréa Dutra, presidente da Sodexo e a Chair do Soul Together. Andréa, passo a palavra a você. Obrigada, Enio. Boa tarde a todos e todas. O Enio está aí já representando, né, o tema do nosso grupo de networking global e também aqui no Brasil, o Soul Together, né, explicando para todos que estão nos assistindo aí, que não são hoje parte da Sodexo, nossos parceiros e os nossos clientes. Soul Together, estão juntos, incluir os homens também nesse diálogo, nessa conversa sobre empoderamento feminino e equilíbrio de gênero. E o Enio hoje está aí já nos representando os homens, participando dessa conversa junto com a gente nessa tarde tão agradável. Quero agradecer a presença de todos vocês. Eu já sei que temos mais de 200 pessoas conectadas nesse momento. Eu fico muito feliz de saber que a tecnologia está nos auxiliando a impactar ainda mais pessoas. Nós começamos o Soul Together, né, em edições presenciais, 4 vezes por ano, conforme o Enio colocou. E nessas ocasiões nós conseguíamos convidar 50 pessoas, né, 50 líderes da Sodexo e alguns clientes parceiros. E nessas edições virtuais, né, nós estamos conseguindo aí estender o convite para todos os nossos clientes, fornecedores e também para os nossos líderes da Sodexo, as nossas pessoas que possam assistir e possam, né, ter as informações, participar ativamente dessa discussão, desse diálogo, que é tão importante para nós da Sodexo. Dentro do nosso pilar estratégico de responsabilidade corporativa, nós trabalhamos muito fortemente em 2 objetivos de desenvolvimento sustentável, sendo um deles o equilíbrio de gênero, o ODS 5, onde nós trabalhamos ele muito fortemente, e também o combate à fome e à má nutrição, através do empoderamento feminino, né? De gerarmos renda para as mulheres, porque nós sabemos que as mulheres aí investem 90% da renda delas em saúde e educação. Então, a gente consegue, com isso, combater a fome e a má nutrição. Temos hoje uma honra falar que temos 3 convidadas muito especiais, a Ana, a Maristela e a Carla, que vão nos contemplar aí com as suas histórias e vão nos inspirar com toda certeza para que a gente possa aí sair renovado desse encontro, com reflexões novas e que a gente possa, principalmente, ter a certeza, né, que lugar de mulher é onde ela quiser. E eu encerro com essa frase aí para vocês. Um bom evento a todos e um prazer, uma felicidade muito grande de ter vocês conosco aqui na Casa Sodexo. Volto contigo. Agora acho que é a Lilian, né, Lilian? Vamos lá? A Lilian vai nos dar um parâmetro aí um pouquinho sobre as nossas ações de diversidade aí na Sodexo. Olá, boa tarde a todos e a todas. Estou muito feliz de poder hoje compartilhar com vocês um pouquinho de nossa área de diversidade e inclusão e, sobretudo, estar aqui juntos compartilhando mais Soul Together, tão juntos, né? Que essa é a nossa ideia, tão juntos, homens, mulheres, colaboradores Sodexo, parceiros, clientes da Sodexo. Sejam muito bem-vindos hoje. Eu sou Lilian, hoje estou representando a área de diversidade e inclusão e vou contar um pouquinho para vocês sobre a nossa área. A área de diversidade e inclusão na Sodexo é mais do que um compromisso. Ela está no nosso DNA, desde que a empresa foi criada. E para nós, na Sodexo, como é tão importante a diversidade, nós trabalhamos com 5 dimensões da diversidade. Vocês podem ver aqui nesse slide, trabalhamos com o pilar gênero, o pilar orientação sexual, o pilar pessoas com deficiência, pilar de gerações e o pilar de culturas de origens. Cada um desses pilares, nós temos ações e iniciativas concretas
onde buscamos cada dia poder melhorar a qualidade de vida das pessoas e as comunidades, chegar também às nossas comunidades. No pilar de gênero, vocês conseguem ver aí na nossa tela, é onde nós temos o Soul Together. Soul Together, que é um programa a nível global, cada país, né, da Sodexo tem seu Soul Together, no nosso caso aqui é Soul Together Brasil, e vocês também aqui veem que o que queríamos compartilhar com vocês, o percentual de mulheres que nós temos na Sodexo. Na Sodexo somos 65% de mulheres, 50% está no nosso comitê de liderança regional, os nossos diretores aí, e 55% de mulheres que somos no mundo. Então, aí vocês veem um pouquinho dos nossos números em gênero. Mas qual é o objetivo, então, de ter um Soul Together? Bom, como a Andrea falou, o Soul Together foi criado em novembro de 2016, com um grupo pequenininho, éramos 10 mulheres na época, né? Nem sequer tínhamos homens ainda. Hoje já estamos em nosso 11º encontro, hoje agosto, né? Nosso encontro, que estamos inclusive contando aí com a presença do nome, felizes de poder contar contigo, Enio, como moderador do evento, da importância, né? De demonstrar a importância que tem para nós ter os homens na conversa. É muito importante, quando falamos de gênero, quando falamos de cuidado, quando falamos de equilíbrio de gênero, pensar que sempre os homens têm que estar na conversa. Temos que contar com eles, mulheres, sempre. O nosso grupo Soul Together tem como objetivo prover oportunidades de networking interna e externamente, criar um ambiente em que permita os contactos e o intercâmbio de ideias, por isso hoje estamos, certo, também com nossos clientes, fornecedores, facilitar a comunicação dentro da organização. Então, também aí hoje temos colaboradores, foram convidados todos os colaboradores da Sodexo On-Site, da Benefícios e da nossa divisão também de Personal and Home Care. Inspirar e influenciar mulheres e homens. Outro, oferecer oportunidades de interagir com os líderes seniors da organização. Como vem hoje, nós estamos aqui com a Andrea, certo, nossa presidenta, e share the Soul Together. Para nós é fantástico poder estar com você, Andrea, e trazer temas relevantes, tanto para a empresa como para os nossos clientes e amigos que estão aqui hoje reunidos. Então, cada vez que temos tido um Soul Together, temos trazido algum tema diferente, algum tema que permita agregar a vocês, trazer um diferencial, agregar um material. Pode passar, por favor, aqui, para mostrar um pouquinho, né, o nosso Soul Together, como ele tem avançado. Comentei com vocês, aí vocês veem lá no topo, à esquerda da tela, o nosso primeiro encontro, que foi em novembro de 2016, vocês podem ver aí que havia 10 mulheres reunidas, né? Segundo Soul Together, terceiro, quarto, quinto, vocês vejam aí como fomos aumentando, né, no número de representantes, no número de membros. E hoje, né, hoje o nosso 11º, mas anteriormente este ano, em junho, tivemos o 10º Soul Together, onde já foi de maneira virtual. Aí vocês podem ver nossa fotinho, né, aparecendo todos aí na tela virtual, que, como comentou a Andrea, a tecnologia hoje, devido à pandemia, nos está dando essa oportunidade de poder estarmos mais pessoas conectadas no mesmo momento. E aqui agora eu vou passar a palavra para Estela, que nos vai contar um pouquinho acerca de nosso trabalho em FM Hub, Facilities Management Hub na Sodexo. Estela, deixo a palavra com você. Obrigada, Lilian. Obrigada, Lilian. Um prazer estar com todos vocês. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Estela Boto. Atualmente, eu estou como gerente de excelência operacional à frente do BIGS, em Service Operations, mas sempre tenho a honra de dizer que comecei na Sodexo como gerente de unidade, vim fazendo carreira na área operacional e nas áreas transversais, sempre com oportunidades muito interessantes de desenvolvimento e evolução. O próximo, por favor. O nosso FM Hub
foi iniciado aqui na Sodexo, é um braço do Soul Together, e foi iniciado no final de 2018, e hoje nós temos um grupo de 7 pessoas que trabalham nessas iniciativas, eu e a Lilian Haud, a Cláudia Camargo, que é gerente de RH, a Celiane Cardoso, gerente regional de São Paulo, o Enio Farina, que vocês conheceram aqui, o nosso moderador de hoje, GGU, a Cristiane Kusuki, gerente de TI, e a Erika Risso, também gerente de grande unidade. Esse grupo, ele tem a missão de fomentar e instituir ações dentro de 3 principais linhas. A primeira, que é atrair talentos femininos em FM Hard, desenvolver esses talentos femininos já existentes dentro da empresa para funções de liderança e comunicar no mercado as oportunidades de carreira em FM Hard dentro da Sodexo. Por incrível que pareça, a Sodexo, ela é mundialmente conhecida e mais conhecida aqui no Brasil pela sua área de catering, de alimentação. Então, nós trabalhamos muito, obviamente, isso vem evoluindo de forma rápida nos últimos anos, porém, a gente ainda vem evoluindo essa divulgação das oportunidades que existem dentro das carreiras de FM dentro da Sodexo. E como que esse grupo, esse hub do Soul Together, tem buscado esses objetivos? Através do nosso comitê de trabalho e ações, né, que nós fazemos dentro do ano, através dos GTs nas regiões. Através de reuniões periódicas que nós fazemos, direcionadas para atrair talentos femininos. Compartilho com vocês algumas das ações, né, realizadas dentro do ano fiscal 2019, dentro dos 3 eixos que eu citei, de atrair, desenvolver e comunicar. Nós trabalhamos aí palestrando no Instituto de Engenharia, tivemos participação online e presencial, divulgando essas oportunidades dentro da Sodexo. Temos o programa She Works, já em 2020, na sua 2ª edição, aonde engenheiras recém-formadas e mulheres do programa Tem Saída, 30 embaixadores, 30 participantes, passam dias junto com profissionais, né, dentro da área de FM, para entender e conhecer essas oportunidades. Também participamos do evento Conecta, com 109 engenheiras formadas até 5 anos de formadas, né? Dentro dos 600 inscritos para esse grande evento, foi um grande evento no Cubo do Itaú, que aconteceu em novembro de 2019, e lá nós tivemos um dia pleno junto a essas engenheiras, apresentando as oportunidades da Sodexo, e já desse evento saíram 6 engenheiras para participar do She Works conosco. Então, tem sido um trabalho muito gratificante estar aí liderando o FM Hub do Brasil junto à plataforma global, ao Hub global do Soul Together, e para mim é uma oportunidade, é uma alegria poder trabalhar junto com o grupo Diversidade e Inclusão nesse objetivo e nessa tarefa de inspirar as mulheres dentro das carreiras de liderança em FM Hard. Eu agradeço a Andrea por essa oportunidade e pelo apoio que sempre nos dá. E agora eu passo para o Enio. Enio, é contigo. Obrigado, Estela. Muito obrigado. Então, vamos seguindo aqui na nossa programação. O Soul Together é, de fato, um excelente programa na Sodexo, Estela. Eu participo do Soul Together FM Hub desde o último ano com vocês, e mesmo enquanto homem, eu aprendo muito em cada encontro, e cada vez mais eu me conscientizo de diversos vieses
que costumava ter e que fui aprendendo nesses nossos trabalhos, nesses nossos encontros. Eu gostaria, então, agora de apresentar a nossa primeira convidada especial de hoje, que é a Ana Machado. A Ana Machado, ela é uma PhD em Engenharia Industrial, ela é uma mulher com uma experiência de mais de 20 anos e atuação em corporate real estate. Ela é responsável hoje pela gestão de times e projetos em operações de facilities e properties. Atualmente, ela é Facilities Manager para todos os sites latino-americanos na Shell Brasil Petróleo. Então, é uma honra termos a Ana aqui conosco. Ana, seja bem-vinda a este nosso evento e a palavra é sua. Muito obrigada, Enio. Boa tarde a todos. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Sodexo, a Lilian e a Andrea Dutra pelo convite de estar mais uma vez no encontro de vocês. É sempre uma troca muito positiva. E hoje o meu maior desafio é o tema, porque eu já participei de inúmeros congressos, encontros, webinars falando sobre diversos assuntos, mas assim, falar sobre a minha trajetória de carreira e pensar que ela pode servir de inspiração para outras mulheres ou outras pessoas é uma coisa nova e ao mesmo tempo é uma responsabilidade enorme. Então, vamos lá. Pode passar o primeiro slide, por favor? Então, deixa eu apresentar essa garotinha e esse senhor, né? Essa menina muito curiosa, faladeira, que perguntava demais e que teve a oportunidade de conviver por 26 anos com um avô que foi uma grande inspiração. Meu avô era filho de imigrantes, uma pessoa extremamente simples, profundamente inteligente e observadora. Ele era um militar de alta patente e que, francamente, até hoje eu não sei como é que ele chegou lá, por causa das ideias vanguardistas que ele tinha, que absolutamente não eram comuns na época em que ele estava vivo. Ele não conseguiu acompanhar boa parte do crescimento dos filhos dele, porque ele ficou envolvido durante muito tempo com a Segunda Guerra Mundial. E acabou se apaixonando por essa garotinha e acompanhou a vida dessa menina, que virou uma adolescente, que virou uma mulher, até o último dia em que ele teve comigo, teve com a gente. E as coisas mais bonitas que eu me lembro dele falando e que eu guardo como lições são, assim, nunca acredite quando disserem que você não pode, que você não consegue. Não faça nada para provar que você precise provar para o outro alguma coisa, porque cada um é diferente do outro, e é essa diferença que traz a beleza da vida. E ainda ele insistia comigo, invista no seu potencial, respeita quem estiver ao seu lado, lembrando que há espaço para todo mundo, e lembrando a coisa mais importante, que os fracassos são tão importantes quanto os sucessos, porque se o sucesso alimenta a sua alma, o fracasso te faz repensar e te tira da tua zona de conforto, te obriga a se reposicionar. E o interessante era que cada pergunta que eu fazia para ele, das minhas dúvidas, dos meus medos, ele me respondia com outra pergunta, né? E isso foi me permitindo perceber que a responsabilidade em buscar o meu próprio caminho era minha. E aí eu fui trilhar esse caminho. Próximo slide, por favor. Eu fui trilhar esse caminho do meu jeito, com a minha bagagem, buscando acertar nas minhas escolhas e aproveitar as oportunidades que apareciam. Então, eu entrei na universidade aos 18 anos e escolhi cursar engenharia civil. Éramos pouquíssimas mulheres na engenharia civil, ainda mais na civil, né? Eu me lembro mais ou menos de umas 5 mulheres. Eu terminei a faculdade 5 anos depois, já tendo estagiado em 2 empresas de engenharia e tive meu primeiro emprego como uma engenheira calculista na Pontes Consultoria e Projetos. Lá eu fazia cálculos de pontes, viadutos, passarelas, tudo que a gente chama de obra de arte especial em engenharia. Trabalhando na Pontes, eu iniciei o meu primeiro mestrado, que foi outro desafio, porque eu escolhi fazer esse mestrado dentro da área da engenharia industrial, que era um ambiente extremamente masculino. E era muito engraçado, porque as caras das pessoas que transitavam no departamento, tanto os professores como os alunos, era sempre a mesma, e que estava escrito literalmente na cara deles: o que você está fazendo aqui?
O fato foi que eu estudei muito, aprendi o que eu tinha que aprender tecnicamente, mas mais do que tudo eu aprendi a lidar com as dificuldades, aprendi a lidar com a concorrência, e eu comecei a entender como era lidar com pessoas difíceis, lidar com as pessoas nas suas mais diferentes formas. Na Pontes, eu tive a minha primeira grande lição de gestão de pessoas e de humildade, que eu levei para a minha vida toda. E, assim, eu estava trabalhando há uns 3 anos na Pontes, quando teve a oportunidade de gerenciar um grande projeto de construção. E aí, eu que já tinha feito todo o cálculo possível e imaginável de todo tipo de estrutura, eu fui falar com o dono da empresa, é uma empresa muito pequena, familiar, e eu perguntei, posso gerenciar esse projeto? Olha só, eu tenho todo o know-how, toda a técnica, tudo necessário para fazer esse projeto. Eu me lembro dele girando na cadeira dele de escritório, né, olhando para mim, e ele falou assim, olha só, se você me responder em menos de 5 minutos uma pergunta que eu vou te fazer, o projeto é seu. E aí eu falei, opa, vai lá, pergunta, o que você quer saber? E a pergunta dele foi o seguinte, o que você quer para a sua vida nos próximos 5 anos? Eu realmente fiquei parada na frente daquela pergunta, porque eu tinha 20 e poucos anos, então 5 anos representava talvez um quarto da minha vida. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, para fazer grandes planos aos 20 e poucos anos. E aí ele me respondeu, não é que você não tenha capacidade, mas cuidar de um projeto significa ir muito além de executar os requisitos que estão nesse projeto. Implica em gerenciar pessoas, em gerenciar vidas, que têm vontades, que têm desejos, etc. Se você ainda não consegue ter certeza do que você quer para a sua vida, como é que você acha que você vai ter maturidade para lidar com a vida dos outros? E, sabe, eu podia ter tomado aquilo como alguma coisa pessoal, ter ficado revoltada, eu era muito nova, mas eu encarei aquilo como um desafio. Eu procurei extrair daquilo os lugares em que eu precisava melhorar, entender, aprender, me desenvolver, e aquilo serviu de estímulo para eu seguir em frente. Um tempo depois, eu saí da Pontes e eu passei para a Planave, onde eu continuei na construção pesada, mas aí já lidando com outras áreas, com a área de mineração, com a área de projetos de ferrovias e rodovias. Depois de uma experiência de 4 meses em Parauapebas, lá no Pará, verificando a construção de um terminal da Vale, eu voltei para o Rio com a vontade de fazer alguma coisa diferente. Na verdade, eu já estava cansada de ficar calculando estrutura, acompanhando obra pesada no meio do mato, cheio de mosquito, mas eu ficava pensando, eu quero mudar, mas eu quero fazer o quê? Eu quero mudar para onde? E aí eu decidi pedir demissão da empresa e aproveitar esse período, né, para poder pensar numa oportunidade e descobrir o que eu queria fazer. E foi nesse momento que o diretor da Planave me propôs um desafio. Eu me lembro perfeitamente de eu sentada na frente do diretor e ele falando comigo que eles tinham acabado de fechar um contrato com a NGI, que era o Instituto Norueguês de Geotecnia, para transferência de know-how para a Petrobras. A Petrobras estava começando a trabalhar com a área do pré-sal e era preciso que alguém se deslocasse para o Mar do Norte para aprender a tecnologia de colocação das estacas de sucção no mar, porque era o que a Petrobras iria usar aqui no pré-sal. E eu me lembro da gargalhada que eu dei, da risada que eu dei, né, na frente do diretor, olhando para ele e falando assim, mas peraí, calma, qual é a expertise que eu tenho para cuidar disso? Eu nunca estudei, nunca vi, eu não conheço nada da área de petróleo e gás. E ele, com muita calma, olhou para mim e falou assim, você é curiosa, observadora e meticulosa, isso basta. E aí, gente, a minha cabeça naquele momento ficou assim, vamos, Ana, por que você não vai? É novo. O que te impede de ir? Tá com medo, né? E, gente, eu estava com muito medo, mas muito medo, o medo do novo. Mas eu venci esse medo e eu aceitei. Então, foram 18 meses trabalhando para a NGI, no Mar do Norte, trabalhando em escalas, em turnos, né, em um ambiente que era quase 100% masculino, trabalhando nas condições mais adversas, com uma temperatura baixíssima, normalmente 20 abaixo de zero era a temperatura usual, em meio ao mar sempre revolto, e eu me lembro também da condição de trabalho, eu vivia amarrada em cabos de aço, porque para fazer essa operação, para colocar essas estacas de sucção no mar, os navios que carregavam essas estacas, eles tinham que ser deslastreados, ou seja, o convés do navio, ele quase que tocava a superfície da água. E não raro, as ondas do Mar do Norte, que são muito violentas, elas cobriam, né, o convés do navio, elas cobriam a gente. Era uma loucura.
Eu me lembro que nesse período também eu só tinha uma companheira, uma mulher dentro da plataforma comigo, que era uma belga, uma geógrafa, que trabalhava comigo nesse processo e que dividia as instalações comigo. Foi um período de um aprendizado intenso, mas também eu tenho que dizer que foi um período de uma solidão muito grande, num ambiente hostil, com uma responsabilidade enorme nas mãos. Isso tudo me fez entender mais ainda como as pessoas são diferentes e como a gente precisa buscar o nosso lugar, como a gente precisa aprender a se relacionar com os outros, respeitando as diferenças, procurando extrair o que há de melhor em cada um deles, né? O trabalho estava quase concluído e àquela altura já tinha mais gente envolvida no projeto de transferência de tecnologia para a Petrobras. Então eu decidi que eu queria voltar para casa. Eu ainda não sabia como é que eu ia fazer aquilo, mas eu sabia que eu queria voltar para casa. E em um dos meus desembarques, não sei até hoje como aconteceu isso, mas eu recebi uma ligação do banco HSBC, me oferecendo uma oportunidade de trabalho no Rio de Janeiro, para cuidar da parte de facilities do banco. Eu não sabia, não tinha a menor ideia do que fosse facilities, e eu fiquei me perguntando o que uma engenheira ia fazer dentro de um banco. Mas, interessada e motivada pela vontade de voltar para perto da minha família, eu aceitei o convite. Eu costumo dizer que não fui eu que busquei trabalhar em facilities, foi essa área que me encontrou. E eu tive a sorte de ter um gestor maravilhoso que me abriu as portas da empresa e me mostrou um universo, o universo enorme que existe dentro do que a gente chama de real estate. No banco eu cuidava da área de facilities e de projetos para mais de 2.000 pontos de atendimento na rede leste e nordeste do país. E pouco depois que eu comecei a trabalhar no banco, ele comprou a Losango, que trouxe mais trabalho ainda e pessoas que vinham com necessidades diferentes, eram stakeholders bastante diferentes daqueles que eu estava acostumada. Então, foram quase 6 anos trabalhando para o banco, quando o banco resolveu a terceirizar os serviços de real estate para Jones Lang LaSalle, e eu fui convidada a ir para Jones Lang. Na Jones, eu comecei fazendo handover da operação do banco para um outro time e depois eu assumi 23 contratos diferentes, que iam desde escritórios corporativos da Apple até áreas industriais da Merck Sharp Dome, Unilever, Procter & Gamble. Eram times bastante distintos a ser gerenciados, com uma gama de fornecedores em cada contrato, stakeholders cujas demandas eram muito variáveis, era um dia a dia extremamente desafiador, mas era isso que me encantava. Não tinha rotina e o aprendizado era constante. Em meio a esse furacão, só para botar um pouco mais de pimenta na minha vida, eu resolvi iniciar o doutorado. Foram 3 tentativas até ser aceita na área em que eu queria para desenvolver uma determinada linha de pesquisa, porque eu senti uma necessidade absurda de me aprofundar em aspectos humanos, em questões de liderança e tudo que dizia respeito à gestão de pessoas. Eu terminei meu doutorado ainda na Jones Lang LaSalle e uns 2 anos depois, quando eu estava grávida do meu segundo filho, eu senti a necessidade de mudança, porque eu não tinha mais para onde crescer dentro da empresa. Então, eu usei a gestação como um tempo necessário para buscar um outro lugar, e pouco depois que meu bebê nasceu, houve uma oportunidade de eu me candidatar à vaga de Facilities Manager para a América Latina na Shell. Eu participei desse processo e o curioso foi que ele levou o tempo da minha licença maternidade. Eu voltei para o trabalho em uma sexta-feira de novembro, tive a resposta da Shell 10 dias depois e iniciei minha atividade na Shell em dezembro de 2013. E lá eu estou até hoje, respondendo pela área de FM em 6 países da América Latina. São 13 sites, entre prédios administrativos, plantas de lubrificante e áreas de extração de crude oil. A Shell é uma outra grande escola, onde eu precisei mostrar de novo todo o meu trabalho, me posicionar enquanto líder, gerir um time muito diferenciado, aprender muitas coisas, modificar muitos pontos de vista, enfim, crescer pessoal e profissionalmente, enfrentando os desafios do dia a dia e buscando soluções que fossem criativas e que agregassem, né, valor ao negócio da empresa. Pode passar para outro slide, por favor? E nessa jornada toda, eu tive a oportunidade de participar de muitos congressos, workshops, feiras, às vezes como ouvinte, outras vezes como palestrante. Tive a oportunidade de estar com vários grupos diferentes de pessoas, com o meu time da Shell, com grupos como as mulheres de Facilities, colegas e amigos das mais diversas empresas, o que me trouxe muitas coisas para pensar, entender e ver como é que eu deveria me posicionar.
Nos últimos anos, eu também venho me dedicando a um trabalho voluntário em uma ONG, em que eu dou parte do meu tempo em prol de pessoas que tiveram muito poucas oportunidades e que se encontram em situações de extrema pobreza, agravadas pela falta de saneamento básico. Quando eu estou nesses locais e eu olho para aquelas crianças andando de chinelinho, em meio às valas negras, aos mosquitos, e eu lembro que eles têm a idade dos meus filhos, isso me corta o coração e me faz ver o tempo que eu dou é pouco perto daquilo que é necessário, embora seja aquilo que eu possa doar. E em meio a todo esse cenário que eu estou compartilhando com vocês, eu muitas vezes me perguntando, né, como é que eu vim desde aquela garotinha até a pessoa que eu sou hoje? Me pego pensando nos acertos e nos erros. Eu não gosto muito dos adjetivos como mulher maravilhosa, incrível, porque quanto mais eu vivo, mais eu percebo a grandiosidade do que está à nossa volta frente à minha pequenez, frente ao que ainda tem a ser explorado, descoberto, estudado, desenvolvido, e frente às mudanças que cada um de nós pode provocar dentro do seu ambiente, né, no seu entorno. E a grande questão que eu levo para a minha vida é o que a gente chama de sucesso. Se você puder colocar a frasezinha aí nesse slide, e que tem uma definição diferente para cada pessoa. Para uns pode ser ter muito dinheiro, uma boa casa, um bom carro. Para outros pode ser ter família, filhos. Para outros pode ser dono de um vasto conhecimento. Ou para algumas outras pessoas pode ser um mix dessas coisas todas, com a inclusão de outras ainda. E aí eu volto para a minha infância, lá para as palavras do meu avô, que falava que a gente precisa ter um propósito na vida. E que não há problema nenhum, se em alguns ou em até muitos momentos a gente ficar em dúvida de qual é esse propósito, do que a gente quer. Só que a gente não pode ter medo de mudar esse propósito, se for algo que for melhor para você. E ao longo desse tempo eu entendi o sucesso como uma comparação entre onde você estava e onde você chegou, considerando todos os problemas que você teve ao longo do caminho, todas as dificuldades que você teve que vencer, todas as portas que não foram abertas. Então, para mim, sucesso é você se desafiar, se reinventar, se expor, vencer seus medos, que sempre vão existir, que não há problema nenhum de existirem, só que eles não podem te paralisar. É você não se colocar como vítima das situações, mas tentar buscar sempre o lado positivo que sempre existe. É entender que apesar da gente viver em uma sociedade ainda muito masculina, onde há muitos preconceitos, mesmo que velados, com vários grupos, como nós, mulheres, os deficientes, os negros, os LGBTs, entre tantos outros, que cabe a cada um de nós seguir em frente, de cabeça erguida, cumprindo o nosso papel, caindo e levantando, mas, como eu costumo dizer, jamais desistindo, liderando, guiando, instruindo, orientando, trazendo as pessoas para perto da gente. E repetindo uma frase que eu gosto muito do Eduardo Lira, da Gerando Falcões, derrubando o muro e construindo pontes. Próximo slide, por favor. E como qualquer pessoa no mundo tem as suas motivações, aqui estão as minhas maiores motivações. São os meus filhos. Vinícius, de 11, Mateus, de 7 e o meu peludinho, Beethoven, de 5. Meus filhos, que na ingenuidade deles de crianças, me fazem perguntas e me trazem situações que muitas vezes me deixam em situações muito difíceis, mas que me melhoram enquanto mãe e enquanto ser humano. O meu peludo, que apesar de ter 5 anos, só faz besteira, mas me ajuda a desenvolver a arte de ter paciência. Né? E eu tenho que dizer que conciliar a vida profissional e a pessoal é muito difícil. Volta e meia eu tenho que fazer escolhas que me doem, principalmente quando eu ouço, mãe, você vai viajar de novo? Ou quando eu demoro a chegar em casa e encontro os meus filhos dormindo, já não tinha visto eles de manhã porque eles estavam dormindo também. Mas são coisas que acontecem. Por outro lado, os períodos em que eu posso estar em casa com eles são intensos, têm uma qualidade incrível, que equilibra os momentos em que eu não posso estar. E eu costumo dizer que eu tenho a responsabilidade, sim, de preparar 2 homens éticos e honestos para o mundo, 2 homens que respeitem os outros, entendam que as diferenças são positivas e o exercício de se colocar no lugar do outro nem sempre é agradável, mas sempre é necessário. E é esse mantra que eu repito, não só em casa, como em qualquer lugar. Enfim, gente, essa é a minha vida, foi a vida que eu escolhi seguir, e é que me foi possível dentro dos meus erros e dos meus inúmeros acertos. Último slide, por favor. E eu queria encerrar essa apresentação usando uma frase de Charlie Chaplin, que diz que a base de todo sucesso é conhecer o ser humano. E eu vou além disso.
eu falo que vamos estender isso para a gente mesmo, é a gente se conhecer, é a gente encarar de frente os nossos erros, as nossas fraquezas, e entender que isso faz parte da nossa condição humana, é a gente buscar nosso caminho dentro das nossas possibilidades, aproveitando as oportunidades e também criando oportunidades, é a gente não aceitar as desigualdades que a gente vê ao nosso redor, e na medida que nos for possível, a gente contribuir para modificar e para diminuir essas desigualdades. É a gente entender que errar faz parte do processo, mas que isso não pode impedir que a gente tente, que a gente ouse, que a gente mude. E é também lembrar que a vida é um sopro. Num dia nós somos crianças, no dia seguinte adolescentes. Piscamos e a gente se torna adulto, com nossas responsabilidades e nossas famílias. E no instante seguinte, já somos idosos. E não tem ensaio para a vida. Cada dia uma nova oportunidade. Então, se eu posso deixar uma mensagem, aproveitem ao máximo cada minuto da vida de vocês. Enio, obrigada pela oportunidade, de volta para você. Obrigado, Ana, muito obrigado. Acho que bacana ver tudo que você nos narrou, ver a sua trajetória, a sua carreira, com certeza, como você mesmo definiu, que é sucesso, né? Mas conquistando aí ao longo do período, e acho que você criou pioneirismo com essa trajetória e seguramente inspirou outras mulheres, né? E acho que isso também é muito bacana. Parabéns e obrigado, viu? Agora nós vamos passar para a próxima etapa, que é o nosso painel. Então, nesse painel a gente vai tratar um pouco sobre a carreira para as mulheres em automação e tecnologia, pensando sempre em como inspirar e apoiar as mulheres para crescerem profissionalmente. Para apresentar este tema, nós iremos contar com as nossas outras duas convidadas de hoje, que é a Maristela Iannuzzi e a Carla Saltchuk. A Maristela, que é a nossa outra convidada, é engenheira mecatrônica e bacharel em Direito. Hoje ela atua na transformação da experiência do cliente, é também consultora da ONU Mulheres e da Itaipu Binacional em Diversidade. E a Carla, que é a nossa terceira convidada de hoje, foi integrante do grupo Águas Vivas, responsável por atuar na capacitação de mulheres para instalações prediais em obras de interesse social, e agora, em 2020, assumiu a diretoria de operações e serviços da Comgás, que é a distribuidora de gás natural aqui no estado de São Paulo. Sejam bem-vindas, desde já o nosso muito obrigado por estarem participando desse nosso evento, do nosso painel. Eu vou começar então com você, Maristela, e queria te fazer uma pergunta. Como que você fez a escolha da sua formação de carreira? Como que se deu o caminho da sua carreira? E você sofreu alguma influenciação? Você foi influenciada? Conta para a gente um pouco, por favor. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigada, Lilian, Andréia, Enio, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Estela, também, muito obrigada. É um prazer imenso estar participando hoje aqui do evento Soul Together, tá? Influências. Na verdade, eu acho que, seguindo um pouco a linha da Ana, a gente, principalmente quem é da nossa geração, para ir para a área de exatas, a mulher vai para a área de exatas por dois grandes motivos. Primeiro, porque se identifica com a área, e segundo, porque tem exemplos muito bons dentro de casa. Eu não tenho dúvida de que esse segundo ponto me ajudou muito. Eu sempre eu sou filha de um casamento que não deu certo, né? Então, há 40 anos atrás, uma mulher se separar era uma tragédia, né? Então, a minha mãe foi um grande exemplo, continua sendo um grande exemplo para mim, porque eu vi essa mulher
desde os meus 7 anos, saindo para trabalhar e fazendo tudo o que tinha que fazer para poder criar eu e meu irmão. Então, esse foi o modelo que eu tive na vida. Então, eu cresci sabendo que eu também poderia fazer tudo, porque a minha mãe estava ali fazendo e acontecendo. A escolha da engenharia mecatrônica, ela primeiro veio por conta de que eu já tinha feito processamento de dados, eu sempre fui uma pessoa que se identificou com a área de exatas, sempre gostei de matemática, sempre gostei de tecnologia, brinquei de boneca também, mas adorava um Lego, um carrinho de controle remoto, então eu acabei optando pela área de exatas. Então eu fiz processamento de dados, e depois que eu fiz processamento de dados, eu falei, não, mas eu quero mais, eu ainda quero mais, e aí eu fui escolher engenharia. E aí eu vi esse nome, né, mecatrônica, que eu nem tinha muita certeza do que se tratava esse nome, e aí eu fui entender, né, o que era o mecatrônica efetivamente, e era exatamente o que eu queria, que era toda essa parte de automação, né? E aí é muito engraçado, porque na época, nós estamos falando aí de 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, a minha avó, né, minha nona, no caso, porque a família toda é italiana, ela não lembrava e não falava mecatrônica, ela não sabia falar mecatrônica. Então, antes, quando ela me apresentava, ela falava assim, essa daqui é a Mari, a minha neta. Aí, depois que eu comecei a fazer essa engenharia, ela tinha tanto orgulho que a neta dela estava fazendo engenharia, que ela falava assim, essa aqui é a Mari, minha neta, que faz robô. Ela falava, né? Então, foi o jeito que eu expliquei para minha família o que era engenharia mecatrônica e como, né, eu cheguei na engenharia mecatrônica. Foi a segunda turma que se formou no Brasil, né? Sendo que a primeira reconhecida pelo MEC. Então, imagina quantas mulheres tinham nesse curso, né? Nós éramos em 80 alunos na classe, 4 mulheres. 0,5% da sala éramos de mulheres. Então, só que na época a gente não tinha ainda essa noção do assédio, né, do tanto que a gente passava de preconceitos, mas isso é um papo para a gente falar daqui a pouco. Tá joia, Maristela. Muito obrigado por enquanto, que bacana a história. Muito obrigado. Eu vou aproveitar então, agora eu vou trazer a Carla para o nosso bate-papo. Mais uma vez, Carla, seja bem-vinda, obrigado por estar aqui conosco. Vou fazer a mesma pergunta para você e só te lembrar, então, que ao final da sua resposta, a imagem voltará para mim, fique tranquila. Como que você fez a escolha da sua formação também? Como que foi esse caminho na sua carreira? E você foi influenciada? Como que se deu a tua história, Carla? Bom, boa tarde, Enio. Começar agradecendo pelo convite, a Sodexo, no papel da Lilian e da Andrea, a Cris Kusuki também, que fez contato comigo, né? Na verdade, a decisão de fazer engenharia, ela nasceu de gostar muito da matemática, gostava bastante de matemática, e eu gostava muito de artes. Eu fiz Pan-Americana de Artes durante 2 anos no colegial, e eu queria muito conciliar uma parte de artes com a parte da matemática. E é muito engraçado porque, apesar de eu saber claramente que eu gostava da matemática, eu fiz um colegial de biológicas, porque no momento em que eu tive que decidir o que fazer, eu optei pelas pessoas, e a maioria das minhas amigas foram para a área de biológicas. Então, a minha decisão foi por fazer um colegial de biológicas, e no meu racional eu dizia, bom, se eu me preparar num curso de biológicas que prepara a gente para a medicina, eu certamente vou conseguir entrar na engenharia, né? E eu fui muito influenciada pelo meu pai, principalmente, eu vim de uma família de médicos, meu pai é médico,
mas meu pai sempre disse, tanto para mim quanto para minha irmã, que nós tínhamos que se preparar para a vida, para trabalhar profissionalmente naquilo que a gente quisesse, e que a gente teria total condição de fazer e fazer isso com sucesso, né? E eu acho que ele foi o primeiro grande inspirador aí da gente galgar os caminhos, né? Eu reconheço ele como esse influenciador de primeira linha, né? Que já me colocou num drive muito forte para escolher o que eu quisesse e me empoderar para eu chegar onde eu quisesse chegar. Então, eu entrei em engenharia, né? Escolhi engenharia civil. A minha escolha foi, na época, a gente tinha várias opções na escola politécnica, mas eu escolhi pelo curso de engenharia civil, porque na minha cabeça é onde eu poderia conciliar a parte das artes. Eu tinha dúvida entre arquitetura e civil, então eu achei que na civil eu ia conseguir somar tudo que eu gostaria de aprender, né? E foi um curso muito bacana. Na minha época, acho que eram 180 alunos, e a gente tinha na minha turma 8 mulheres. Então, eu me lembro exatamente do primeiro dia, onde os meninos tinham curiosidade de saber quem eram aquelas meninas que iam fazer aquele curso de engenharia, né? E foi uma riqueza muito interessante de troca. E a gente percebe, né, depois que passa muito tempo, e eu às vezes volto na escola, porque tenho muitos colegas lá até hoje, professores, hoje você vê a mudança de lá para cá, né? Hoje você vai no curso de engenharia, tem muitas mulheres, né? Isso vem aumentando a cada ano. Então, acho que a experiência foi super interessante e tem muitos aprendizados, né? Que nas próximas perguntas aí a gente vai poder complementar, tá, Enio? Tá ótimo, Carla, muito obrigado até aqui. Eu vou dar a sequência aqui e com certeza a gente vai conseguir seguir com essas ideias e a temática, né? E eu queria até colocar um ponto, e aí eu vou colocar esse pensamento, vou depois devolver para a Maristela, que é o seguinte aspecto, que apesar de crescente, ainda é muito baixa a presença feminina em posições de liderança, sobretudo em posições tradicionalmente masculinas, como a engenharia, e como estamos falando aqui, né? Quais fatores você, Maristela, entende que a gente pode atribuir a esta afirmativa? Bom, meninas não estarem na área de STEM, a gente acabou de ouvir um exemplo, né? Ela vai para biológicas para continuar próximo das amigas, porque a grande maioria foi para biológicas. E por quê? Porque é natural, até hoje, historicamente falando, até hoje, que as meninas brinquem e sejam estimuladas para a área de cuidados. Então, casinha, o bebê, né? São brinquedos de cuidado, ou de beleza. Então, por isso que tem aí esse estereótipo, né, já criado, de que a menina é a princesa e o menino é o que tem a força, que tem a inteligência. A coisa mais comum que tem é quando você vai fazer um elogio para uma criança, de primeiro você responde para a menina: ai, como você é linda. E para o menino, para você deixar ele feliz, você diz o quê? Nossa, você é forte. Nossa, como você é inteligente. Então, assim, sem que a gente perceba, as crianças já são estimuladas e as meninas não são estimuladas para irem para a área de exatas. Entra numa loja de brinquedo, você chega para uma loja de brinquedo e fala assim, o vendedor te aborda e fala assim, você está procurando para que idade? Aí você fala assim, menina de 5 anos. Aí ele te mostra 8 corredores de boneca. Se você fala meninos de 5 anos, ele te mostra 2 corredores de super-heróis e aí ele fala assim, e lá no fundo tem jogos. Por quê? Porque sem a gente perceber esse viés inconsciente, a gente já cria isso. Isso é um ponto. Outro ponto é a falta do modelo.
falar do modelo em casa, né? Você não vê nas empresas, você não vê representatividade nas empresas, você não vê representatividade dentro da sua casa, você não vê representatividade no geral, na comunicação em geral, então isso te tira a vontade. E o principal, que é aquelas que quebram essa barreira e chegam, e que muitas vezes acabam abandonando, porque existe o preconceito. E tudo isso baseado em quê? Em viés inconsciente, né? Todas essas 3 opções que eu acabei de te dar. O número já aumentou, hoje nós temos 30% de mulheres que se formam em engenharia, é um aumento significativo, comparado aos meus 0,5%, né? Só que, mesmo assim, você chega numa empresa de DNA masculino ou de DNA de engenharia, quando você tem uma vaga para ser preenchida, você pergunta para o pessoal de RH, mas não tem nenhuma mulher concorrendo a essa vaga? A primeira resposta é muito difícil achar mulher nessa área. E, na verdade, não é que é muito difícil, só não está se procurando com a mesma facilidade, só não se encontra com a mesma facilidade que se encontram os homens. Perfeito. Muito obrigado, Maristela. Carla, você quer colocar algum ponto sobre esse aspecto? Complementar? Enio, eu acho que se eu puder, talvez, complementar aqui a Maristela, acho que tem um tema, para mim, que é muito claro, que é uma questão cultural, que eu acho que tudo que está relacionado a questões culturais, elas são mais lentas, né? A gente sabe bem o quão difícil é você mudar a cultura, né? E você depende do engajamento muito forte de pensamento das pessoas para fortalecer isso. Então, eu acho que esse tema do reforço da diversidade de gêneros e da gente trabalhar muito fortemente o tema da igualdade e também das diferenças poderem conviver no mesmo espaço, né? Eu acho que são temas que cada vez mais a sociedade vem trazendo, as pessoas vêm trabalhando nesses temas com muito mais intensidade. Os mais jovens vêm provocando os mais velhos com muito mais intensidade nesse tema, acelerando isso. Então, acho que a percepção que eu tenho é que vai haver uma crescente, né? E eu acho que o exemplo, até comentei isso no nosso primeiro bate-papo, né? Que na empresa onde eu estou hoje, na Comgás, de quando eu entrei de 2014 para hoje, eu percebo esse crescimento de profissionais mulheres atuando, principalmente na área de engenharia, né? A gente tem lá hoje, no total, mais de 30% de mulheres no grupo de profissionais da empresa, e na própria diretoria da nossa empresa, hoje tem eu na área de operações e serviços, que é uma área bastante convencional e durante todos esses anos ocupada por lideranças masculinas, né? A diretoria de engenharia da Comgás hoje tem uma mulher na posição de diretora, então somos de 8 diretores, 3 mulheres diretoras, né? Então acho que a gente vem trabalhando isso, e eu trouxe o exemplo da minha empresa porque eu percebo este movimento, né? Não só na faculdade, nas universidades, né, que é um pouco do que eu comentei, a gente já vê mais populado, principalmente nessas áreas de engenharia, tecnologia, né? Mas eu acho que a própria sociedade vem trabalhando bem para que a gente acelere mais rápido, e acho que essa sensação dessa mudança cultural que é necessária de ser feita com maior agilidade, a gente vai ver acelerar ainda mais nos próximos anos, na minha opinião, tá? Joia, Carla. Legal. Eu vou aproveitar que eu estou falando contigo e vou colocar mais um tema para a gente discorrer aqui. Quais dificuldades as mulheres enfrentam na liderança, na sua visão?
E eu, por exemplo, eu sendo homem, tenho interesse em saber, assim, como que os homens podem ajudar nesse aspecto? Eu acho, Enio, que, assim, na minha opinião, as mulheres não têm dificuldades em papéis de liderança, tá? Essa é a minha percepção, né? Acho até isso um pouco rotulado, assim, um estigma até, né? Eu acho que as pessoas são diferentes e as lideranças, a liderança de um homem e a liderança de uma mulher, elas são diferentes, mas eu diria que elas são super complementares, né? Inclusive, a hora que você percebe isso, você se empodera muito, né? Na hora em que você percebe a complementaridade que pode existir, né? Na minha visão, eu acho que seria super bacana se tratar cada vez mais essas igualdades e as diferenças de uma maneira muito mais sinérgica, né? Eu entendo que na hora que a gente aprende com as diferenças, a gente se fortalece. Então, a impressão que eu tenho é que, se eu pudesse dar o conselho para os homens, né, de como fazer isso ser melhor, né, eu estimularia muito essa conviver bem com essas diferenças, estimular muito a autoconfiança, né, e o empoderamento, tanto dos homens quanto das mulheres, né, acho que isso não deveria haver esse tipo de diferença, né. Acho que tanto homens quanto mulheres usarem as fortalezas um do outro para se empoderarem e se fortalecerem mais, né? Então, acredito que na hora em que você tem essa visão, eu acho que isso te ajuda bastante, né? Diminui muito as diferenças e traz a inclusão, né? E a gente vive um momento, e a gente vem aprendendo isso, quão importante é a diversidade, né? A variedade de ideias e de pensamentos, isso só traz enriquecimento e crescimento, né? Então, a gente tem muito a aprender um com o outro, quando a gente tira as diferenças de lado e tem a escuta ativa e o objetivo de aprender e se desenvolver, né? Então, eu acredito que dessa forma a gente consegue se estruturar melhor, tanto quanto líderes, mas também liderando pessoas, tá? Eu acho que são duas coisas importantes para a gente trabalhar melhor com as pessoas, desenvolver as lideranças, sejam elas de homens ou mulheres, tá? Acho que eu diria que, na minha visão, a gente não deveria ter a gente não deveria nem muito conversar sobre essas diferenças, porque daí, como a Maristela falou, só reforça, né? Então, assim, a gente não precisa reforçar, acho que a gente deveria até somar os esforços, tá? Perfeito, Carla, joia, e eu vou aproveitar e então, Maristela, você enxerga da mesma forma? Qual é a sua posição em relação ao que a Carla comentou agora? Qual a sua visão em relação a Você diria que as mulheres têm dificuldades, enfrentam dificuldades no papel da liderança, ou você vê também de uma forma como a Carla disse, que não é uma dificuldade, sim, são as diferenças naturais do nosso gênero? Bom, Carla, me perdoa, mas eu não concordo quer dizer, não é que eu não concordo, é uma outra visão. Talvez até algum tempo atrás, enquanto eu estava também numa cadeira corporativa de alta liderança, eu ainda tinha um pouco da visão de que eu cheguei, né? E se eu cheguei, todo mundo pode chegar também. Mas, na verdade, hoje eu acabo tendo uma outra visão no que tange. Eu concordo com a Carla no seguinte: a mulher e o homem não têm diferença em capacidade para chegar na liderança e atuar como líder. Isso é fato. Agora, o que eu acho que é importante a gente começar a olhar com um olhar um pouquinho mais crítico é o lado de que
quando nós olhamos, por exemplo, que 65% das pessoas que se formam no mundo são mulheres, 50% das pessoas no mundo são mulheres, que na entrada das empresas, na grande maioria das vezes, 50%, 45%, 60% são mulheres. E aí, a hora que isso vai crescendo e a gente chega no topo da pirâmide, hoje nós temos no mundo 5% só de CEOs mulheres. Então, eu não posso crer que não exista nessa trajetória empecilhos e dificuldades criadas, seja porque a própria mulher tenha desistido, seja porque tenha lá a síndrome da impostora, seja porque tenha maternidade e 1 milhão de coisas que a gente teria aí um dia para falar sobre o tema. Mas eu acho que perdemos talvez o sinal da Maristela. Voltei. Não, voltei. Estou aqui. Eu acho que passa assim, e que a gente, muitas vezes, na verdade, a gente não percebe as dificuldades. É muito comum a mulher, e eu faço parte desse grupo, que por muitos anos, quando alguém me perguntava assim, Maristela, me dá um exemplo de preconceitos que você passou na tua carreira. Eu respondia nenhum, porque eu não tinha ideia, eu falava, não, eu não passei por nenhum, se eu tive preconceitos, eu passei sem perceber. Hoje, olhando de fora, eu percebo quantos preconceitos aconteceram. Então, eu acho que tem aí um gap entre a entrada e o topo que não cabe só a capacidade e a meritocracia. Tem mais coisa aí no meio. Joia. Muito obrigado mais uma vez, Maristela. Eu vou aproveitar, então, agora e vou avançar um pouco mais. E a gente já recebeu aqui algumas perguntas do público, e eu vou aproveitar, inclusive, para trazer a Ana agora para esse nosso bate-papo. Ana, eu queria aproveitar e chegou uma pergunta aqui para você. A Claudiceia, que está acompanhando aqui nossa transmissão, ela perguntou o que você teve que fazer na sua vida e que não faria hoje, ao longo da sua trajetória profissional. Se tem algum ponto que você gostaria de dividir nesse aspecto. Eu acho que tem sim, e é engraçado porque eu conversei sobre isso tem pouquíssimo tempo. Durante a trajetória profissional, a gente tem que fazer muitas escolhas. Essas escolhas são, obviamente, inerentes ao caminho, né? Se você não fizer escolhas, você vai ficar parado. Só que essas escolhas, eu não sei como é que isso aí se processa com os homens, mas com as mulheres, eu posso dizer que comigo, ela trouxe muitas culpas, que eu carreguei durante muito tempo comigo. Eu tenho família, eu tenho filhos, então cada tomada de decisão, de ficar afastada, de perder algumas coisas que fazem parte da vida deles, assim, essas culpas, eu acho que eu durante muito tempo eu pequei em não olhar essas culpas de frente, em não trabalhar essas culpas, entender, né, que aquilo ali fazia parte desse processo, até que ponto eu queria ir, até que ponto eu não queria ir. Então eu tomava as decisões que eu precisava tomar com base nos dados, né, com base nas situações que iam acontecendo, mas eu ia acumulando dentro de mim uma culpa que não me fazia bem. Absolutamente, e que em muitos momentos, né, aquilo dali se transformava em angústia, aquilo ali se transformava em outras coisas. Então, quando eu percebi isso, né, e eu comecei a trabalhar isso daí, né, eu ouvi uma coisa que foi muito bacana, que é o autoconhecimento, né, e que a gente só para entender isso e para dar valor quando acontece na pele da gente. E quando você começa a trabalhar o seu autoconhecimento, não é que você não deixe de sentir,
mas você consegue lidar muito melhor com isso daí. Consegue tomar decisões muito mais acertadas. E você começa a pesar melhor decisões, e muitas vezes, para coisas que você diria um sim, né, você começa a ter a segurança total de dizer, não, isso eu não vou fazer, não, por aqui eu não vou, né, não, eu não vou abrir mão disso. Então, de uma forma bastante direta, é trabalhar com esses sentimentos todos misturados que a gente vai tendo ao longo do caminho, né, sem deixar essas coisas acumularem e pesarem negativamente para a gente. Legal, Ana. Obrigado pela sua resposta, pela participação. Eu tenho mais uma que chegou aqui, Carla. É uma pergunta para você. A pessoa não se identificou, mas a pergunta é assim, Carla, na sua opinião, como educar a nova geração de meninos e meninas para que a diversidade seja respeitada, valorizada, que seja algo natural? Enio, a pergunta é boa, e inclusive assim, eu sou mãe de 2 meninos, então na minha casa aqui eu só tenho homens, né? E eu acho que a gente precisa trabalhar muito fortemente com a gente próprio nessa formação dos nossos filhos, né? O que eu quero dizer com isso? Acho que vou dar um exemplo bem recente para ver se ilustra o que eu quero dizer, né? Puxa vida, nessa época de Covid, onde eu particularmente estou fazendo bastante home office, a maior parte do tempo, né? A gente teve que se adequar e estamos todos convivendo em casa. Na minha casa aqui eu tenho 3 empresas, porque meu mais velho também já trabalha, ele tem 21 anos, e mais meu filho mais novo, né? E por questões, inclusive, de segurança, nesse começo de pandemia, a gente tomou a decisão de não ter ninguém nos ajudando em casa, a gente está vivendo os 4 em casa, trabalhando durante o dia, meu mais novo fazendo as aulas durante o dia, e a gente está tendo que se dividir aqui numa série de tarefas e convivendo o lado familiar com o lado profissional, né? Tem sido um aprendizado e tanto, assim, está sendo muito bacana e importante, né? E isso tem reforçado muito o que eu falo para eles desde pequenos, né? E eu acho que o que vale é a gente trabalhar o tema do respeito com os nossos filhos, acho que é super importante, de respeitar as pessoas e as diferenças, né? Ter escuta ativa, escutar as pessoas, acho que é super relevante, né? E de ter muita autonomia e independência. Eu acho que são pilares importantes para você formar cidadãos que saibam respeitar o próximo, que tenham a capacidade de ter autonomia, de saber que tem que trabalhar. Então, o estudo também é importante para que as pessoas possam ser independentes. Então, as questões de educação, elas são fundamentais para serem os vetores, para levarem as pessoas onde elas querem chegar, né? Mas, principalmente, eu acho que eu diria que a base estruturante de tudo é muito uma questão de respeito, né? E eu procuro trabalhar bastante isso com os meus 2 meninos, né? Como é que eles são jovens, né? São já adultos, o mais velho aqui, que se relaciona com o máximo respeito e com o respeito próprio também, né? Então, como é que a gente trabalha esse lado muito forte para que dessa forma eles possam fortalecer o tema da diversidade, tá? Entendendo e trabalhando bem com as diferenças, tá? Então, acho que é o que eu procuro fazer aqui, não tem mágica, e eu diria que é todo dia, né? E tem um aprendizado danado também para a gente. Eu, como mãe, aprendo todo dia, né? É uma escola que não tem fim, né? Depois que você tem filhos, parece que você não sai da escola, você vai aprendendo todo dia, né? Não tem um sabe tudo, a gente erra bastante, mas também tem que ter humildade para errar e buscar corrigir e acertar. Então, acho que é isso um pouco do que eu tenho feito e conversado bastante. Acho que papo muito reto, ter conversas muito francas, trabalhar situações reais para que a gente possa fortalecer os filhos da gente, né? Os jovens que estão por aí, não só filhos, mas no próprio trabalho, com quanta gente jovem que a gente está trabalhando e que a gente tem a oportunidade de influenciar e dar o bom exemplo, porque se você for o bom exemplo,
você inspira muita gente para que elas possam também fazer a parte delas. Então, a gente tem papel importante na formação e desenvolvimento das pessoas, tá? Então, acho que isso é muito relevante, tá? Tá joia, Carla. Obrigado. E eu vou, então, aproveitar, chegou uma pergunta para você, Maristela. A Érica Risso perguntou o que te fez, após a graduação de Direito, fazer engenharia mecatrônica? O que te motivou a essa trajetória? Na verdade, Érica, foi o inverso, né? O inverso, perfeito. Eu fiz engenharia mecatrônica e depois eu fiz direito. Bom, eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito falante, sempre fui muito de defender, né, de comprar as brigas e defender as pessoas. Então, eu sempre ouvi a minha vida inteira que, não, porque você tinha que ser uma juíza, você tinha que ser uma advogada, porque isso eu ouvi a vida inteira na família. Bom, mas, na verdade, foi uma área que sempre me atraiu. A área do direito, eu acho ela linda. É uma pena que a gente não tem condição de ter as leis da forma que deveriam ser, mas eu sempre achei muito bonita a área. E como eu me formei muito jovem, eu entrei na faculdade de engenharia com 16 anos, né? Então, eu era muito jovem quando eu terminei a faculdade de engenharia, e apareceu a oportunidade de uma bolsa para fazer outra faculdade. E aí eu falei, não tenho dúvida, vou fazer uma faculdade que eu não sei se eu vou usá-la como profissão, mas eu vou usar para o resto da minha vida em tudo que eu fizer. E aí eu fui fazer direito, e realmente nunca usei como nem tenho a carteira da OAB, eu só sou bacharel em direito, né? Mas eu acho uma carreira linda, e me ajudou muito durante todo o período que eu trabalhei na área de comercial e de aplicação, né, nas empresas que eu trabalhei, mas para a vida, né, é um curso que eu acho que devia ter direito em todos os cursos universitários. Bacana, Maristela. Obrigado mais uma vez aí pela só falou que teria mais uma pergunta aqui, mas eu não recebi, então a gente não temos mais nenhuma aqui comigo. Então tá bem, gente, nós vamos seguir aqui a nossa programação, só um instantinho, deixa eu ver se dá tempo de chegar, senão... não vai dar tempo de chegar aqui. Então, nós vamos seguir na programação. Eu agradeço mais uma vez vocês três pela participação, pelas respostas, pelas contribuições, pelas reflexões que tivemos aqui nesse momento. Agradeço a todos pelas perguntas que enviaram, as que eventualmente nós não respondermos aqui, depois nós faremos fora da apresentação. Então, acho que a gente teve aí uma oportunidade interessante de conhecer mais um pouco, de refletir sobre o tema. Então, agora eu vou partir para a finalização. Eu vou passar, então, a palavra para a Andréia Dutra, que vai conversar um pouco mais conosco e fazer as considerações finais. Andréia, eu passo a palavra para você. Obrigada, Enio. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo antes de fazer as palavras finais. Eu vou pedir para a Ana, para a Maristela e para a Carla, e rapidamente vocês nos darem uma sugestão, né, um conselho
para as mulheres e homens que estão nos assistindo e nos ouvindo, do que fazer, né, com todas as reflexões que a gente teve aqui no dia de hoje, né? O que vocês aconselhariam às mulheres que estão aí, né, escutando vocês e querem continuar investindo nas suas carreiras? Podemos começar com a Ana? Oi, Andréia, podemos. Eu acho que a grande sugestão é a conversa. A gente aumentar o nível de conversa, a gente aguçar a escuta, né? Porque onde a gente tem um diálogo franco e onde a gente tem pessoas dispostas a ouvir umas às outras, normalmente a gente chega a lugares bastante interessantes, né? Então, trabalhar esse grande par, né? O diálogo e a escuta. Envolvendo tantas pessoas quanto possíveis, homens e mulheres, dos mais diferentes segmentos, porque a diversidade ela é extremamente importante, né? Então, ter uma visão do todo sempre, e usando esse parzinho que eu te falei, diálogo e escuta. Obrigada, Ana. Excelente. Carla? Teu microfone está no mudo, Carla. Coisas do home office, mas estava passando uma ambulância aqui e eu fechei. Mas se eu pudesse dar uma mensagem para as mulheres especificamente, eu diria para se empoderarem muito, acreditarem que elas tenham objetivos claros e que busquem alcançar. Eu acho que sonhar e correr atrás é super importante. E se eu pudesse dar um conselho para as mulheres, delas se empoderarem mesmo, exercitarem sim a escuta ativa e buscarem muito engajamento e trocas de conversa. Acho que muito do que a Ana falou fortalece muito essa jornada, então acho que é o que eu recomendaria, tá? E para mim, as mulheres, elas podem estar onde elas quiserem estar, né? É alguma coisa que eu acredito muito. Acho que isso não significa que os caminhos são fáceis, mas acho que a gente, tendo resiliência, a gente consegue chegar onde a gente quiser chegar. Então, é uma mensagem de muito empoderamento para as mulheres e batalharem que vamos chegar lá. Obrigada, Carla. Maristela? Andréa, meu conselho, bom, primeiro que sempre ouse, que não espere que você esteja 100% pronta, porque você nunca estará, primeiro ponto. Segundo ponto faça o que você acredita e gosta. Não adianta você fazer o que alguém te coloca como um rótulo. E enquanto você estiver fazendo, durante esse processo todo e para a vida inteira, se eu posso dar um conselho para uma mulher, para que ela se empodere cada vez mais, como as minhas colegas acabaram de dizer, uma forma de tirar o piano das costas e não carregar tão fortemente essa culpa, entender que uma mulher, aquela mulher, a super mulher, aquela multitask, aquela mulher que é uma super mãe, uma super esposa, uma super executiva, uma super filha, uma super amiga, esta mulher não existe. Esta mulher, simultaneamente, ela não existe. Você consegue ser hoje uma super mãe, amanhã uma super executiva, depois da manhã uma super esposa, a outro dia super filha. Então, o meu conselho é que não tente ser a super mulher, porque ela não existe. Você vai sempre falhar de um lado para ser boa do outro. E isso tem peso, dói, mas estamos aqui todas vivas, lindas, felizes e correndo atrás do que a gente gosta. Nossa, gente, que show! Olha, estou muito feliz mesmo de ter recebido vocês aqui.
Maravilhosas falas de todas vocês. Ana, um show de inspiração, a tua história de vida, né? Eu nunca tinha escutado assim com mais detalhes. Tomei nota de vários pontos que eu acredito que nos trazem uma reflexão, né, em tudo que vocês falaram ali, mas principalmente como é importante a gente ter um modelo, né, inspiracional. E eu vi ali que a Ana comentou do avô dela, né? Então, a importância do homem também, daquela época, influenciando ela como menina, como criança. A Carla também comentou do pai. Então, eu vejo como tem essa influência, como os homens, né? A pergunta que o Enio fez, como os homens podem contribuir. Na verdade, eles podem muito mais do que eles imaginam, né? Eles podem, sim. Eu também tenho o exemplo do meu pai, que sempre me disse desde pequena, você pode ser o que você quiser, você pode estudar o que você quiser, e eu tenho 3 irmãos homens, né, então tinha essa questão em casa, né, e eu sempre me senti igual aos meus irmãos, né. Então, acho que o papel da educação que vocês abordaram, né, essa responsabilização que vocês trouxeram para a família, não só para a mãe, mas o pai e a mãe educando essa criança, né, para esse novo mundo. Uma coisa positiva é que a gente vê que está mudando isso, né? Eu concordo com a Maristela que a gente ainda entra nas lojas de brinquedo e ainda vê, né, essa situação de separado, né? Pode, não pode, mas eu acredito de verdade que os pais, eles estão mudando. Eu já tenho visto várias meninas de croques de super-heróis, de que normalmente só meninos utilizariam, e muito felizes com isso, e os pais confortáveis. Então, acho que começa a mudar um pouco esse viés, né? A gente está aqui para fazer essa mudança. Uma questão muito que eu peguei da fala da Ana em relação do avô dela, né? Que inteligência do teu avô falar que tem espaço para todas. Que mente de abundância que ele já tinha, né? Na época dele, de pensar que tem espaço para todas. Porque isso também, a gente tem falado muito da sororidade, das mulheres umas apoiando as outras, e não precisa ter competição, porque tem espaço para todo mundo. Então, às vezes, a própria mulher boicota a outra mulher de uma forma de competição desnecessária. Então, falar que tem espaço para todos e todas, eu acho isso importantíssimo, olhar o copo sempre meio cheio, olhar a abundância, né? Se você cresce, se você faz os outros crescerem, obviamente você vai crescer também, né? Porque você vai expandir o teu potencial. Achei super importante essa fala também. Humildade, todos nós podemos inspirar, a Ana falou, não sei se eu vou inspirar vocês, todos nós podemos inspirar, a tua história foi linda, Ana, muito, muito inspiradora, eu tenho certeza que para todos aqui que assistiram, a Carla e a Maristela, na fala delas também, muito energética, né, contando, a gente pode inspirar muito mais, e não é porque nós estamos aqui hoje nessa live, vocês que estão nos assistindo podem inspirar a vizinha, o vizinho, o colega, através da história de vocês, ou através das reflexões que vocês trazem no tema, né? Porque falar do assunto é importante, como uma de vocês já comentou, nós recebemos aqui um comentário também de um homem, que colocou que é pai de menina, e que gostaria de não ter que falar sobre igualdade de gênero no futuro. E nós estamos aqui hoje, o Marcos que mandou, Marcos, a gente está aqui falando exatamente para não precisar esperar 217 anos para que a gente tenha igualdade de gênero, que é a previsão que o Fórum Econômico Mundial colocou para a igualdade de gênero. Então, nós precisamos falar do assunto, sim, precisamos trazer as ações afirmativas para esse tema tão importante, né? E um dia o meu sonho também é que a gente não precise falar de diversidade e inclusão, né? Que isso seja natural. E para fechar, gente, eu queria reforçar um ponto, né? Que todas vocês colocaram e que é muito bonito na trajetória de vocês e que eu me identifico muito. Não dá para fazer tudo, não dá para ser boa em tudo. Essa fala da Maristela foi excelente. Então, é fazer as escolhas e estar feliz com elas. Esse é o segredo do sucesso, da gente se sentir bem. Fazer escolhas e ser feliz com elas.
e vocês todas demonstraram isso durante a fala de vocês e na trajetória que vocês tiveram. Então, para quem está nos assistindo, gente, façam suas escolhas, sejam felizes e nos auxiliem aí também nessa causa de empoderamento das mulheres, de equilíbrio de gênero, porque ainda nós precisamos falar desse assunto, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Uma boa tarde para todos vocês e muito obrigada pela participação.